Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem, estou vendo que vocês estão chegando para a nossa webinar de hoje. Então, boa tarde de novo para todos vocês. Gostaria de saudar todos vocês aqui presentes no webinar de hoje, educacional como sempre, que é organizado pela Polity e pela RSD. E hoje o nosso tema é Pondo em Prática a Governança. Fato ou mito? Então, meu nome é Daniela Fonte e eu trabalho aqui na engenharia de software, na engenharia de vendas aqui da Poli. E mais uma notícia para você, este webinar está sendo gravado, o link de gravação dele depois a gente vai disponibilizar para todos os registrados participantes de hoje. Se vocês tiverem algum tipo de perguntas, por favor, pode mandar e-mail para a gente. O nosso e-mail de contato é contato@polity.com.br. E aí, por favor, vocês mantenham os microfones e os telefones na opção mudo, para que a gente possa garantir o tempo estimado deste webinar, que é de 35 a 40 minutos, ok? Muito obrigada pela presença de vocês. Então, vamos lá. Governança da informação, gente, no modo geral, é um dos tópicos mais importantes que os executivos têm enfrentado nas organizações hoje em dia. Qual que é o motivo para isso? É que existem centenas de processos diferentes de negócios, negociações em várias jurisdições, terabytes, petabytes de informações. E aí a gente sabe que é preciso ter conformidade com todas as diferentes exigências legais e regulatórias. A gente ainda tem que reforçar as políticas diretamente nas informações, independente do lugar onde ela está armazenada, onde a gente está fazendo o negócio, ou seja, por todos os diferentes repositórios, data warehouse físicos que você pode ter. Então, nós todos sabemos que é impossível hoje em dia armazenar todo o conteúdo que as empresas geram em um único lugar. Então, encontrar serviços de governança para a informação em todos esses sistemas pode ser realmente preocupante hoje em dia e, às vezes, até desafiador. Mas uma coisa é importante, isso não é impossível. Então, agora, pelos próximos 35, 40 minutos, a gente vai falar sobre alguns desafios de como reforçar as políticas de governança por todos esses diferentes repositórios e sistemas, ok? Obrigada. Não sei se vocês lembram, mais ou menos uns 15, acho que 15, né? Uns 15, 20 anos atrás, quando a gente foi apresentado para os celulares. Então, todo mundo estava numa empolgação danada com isso. Aquela possibilidade de a gente poder fazer ligação do nosso carro, dirigindo na estrada, era incrível. Então, aí eu tenho um PPT com algumas figurinhas dessas aí, né? Começou com o celular, aí veio o iPod para ouvir música, aí veio o Palm Top para a gente sincronizar a agenda da gente, saiu os Blackberries que combinavam e-mail, agenda e a funcionalidade do próprio telefone. Veio também os smartphones, que aí permite a gente fazer tudo isso, né? Verificar e-mail, fazer ligações, ouvir músicas, mas também permitiu que a gente pudesse navegar na internet e abaixasse aplicativos, interagindo com empresas e serviços. Então, essa evolução da tecnologia dos telefones nos mostrou como a vida é bela, não é mesmo? São tantos conteúdos e informações que a gente tem interagindo hoje em dia com diferentes tipos de funções e serviços, tanto isoladamente ou como na nuvem, dependendo do tipo do seu dispositivo. E há uns 30, 50 anos, as informações de negócios que realmente as empresas eram consideradas responsáveis eram duas. Uma era enormemente criada em papel, e a segunda era que era mantida em arquivos e sistemas, mas de preenchimento feito em papel, tipo um controle bem limitado. Eram notas fiscais, extratos, folhas de pagamentos e por aí vai. Era um universo muito limitado de conteúdo. E assim como os dispositivos de hoje, a informação também passa por uma evolução. Cada vez mais diversos tipos de conteúdos precisam ser governados e mais rigorosamente, como os e-mails, se tornaram hoje sujeitos à governança e regulamentação das leis de conformidade. Esse conteúdo não está apenas ligado, gente, a aplicações de negócio, nem sistemas de arquivos estruturados, mas também nos tablets das pessoas, nos telefones celulares, estão nos seus arquivos compartilhados, no disco rígido, ou seja, está em todos os lugares. Está aumentando de modo caótico e, infelizmente, sem controle. A governança da informação está realmente em evidência hoje em dia, nós já falamos, e está se desenvolvendo nos últimos anos. Uma definição desejável na criação, uso e arquivamento das informações corporativas. E o mais importante aqui, gente, que é o descarte dessa informação. Isso, obviamente, inclui todas as diferentes leis e regulamentações que nós precisamos estar em conformidade, tanto globalmente como localmente também.
Então, se você faz negócios, sei lá, entre 40 ou 50 jurisdições diferentes, precisará estar em conformidade com diferentes regulamentações dessas jurisdições. E isso também inclui todas as diferentes práticas do ciclo de vida, que a gente sabe que não é apenas a retenção e a disposição. Dentro do ciclo de vida do registro, há muito mais marcos diferentes. Então, tem a privacidade de dados, a retenção legal, talvez você queira migrar os registros do dispositivo de armazenamento para outro. E tenha em mente que esse ciclo de vida pode ser de semanas, meses, décadas, até mesmo séculos, e a gente sabe que tem registro que a gente tem que manter para sempre. Então, tenho certeza de ter documentado todas as diferentes responsabilidades também. Quem é o responsável por fazer o quê? Tem que estar claramente definido e documentado para que todos possam saber. E a tecnologia? Bem, a gente sabe que seria muito legal poder dizer que a tecnologia atual é a de ponta e é suficiente, mas infelizmente nós sabemos que isso não é verdade, não é mesmo? Que muitas vezes a gente tem que confiar em várias tecnologias. Então, fechar o ciclo da conformidade tem ações para medir o programa de governança, além das ferramentas apropriadas para a auditoria. As informações de negócio, durante bastante tempo, eram um problema, porque elas movimentaram diretamente dentro da organização de uma forma bem caótica. E, por causa disso, imagine como eram os processos dentro da empresa. Imagine todo um processo onde a equipe de produtos trabalhava em uma nova iniciativa, ou a equipe de marketing investigava um novo negócio, um novo mercado, e esses projetos não são bem informados pela organização, como é que eles poderiam ser bem operados de uma forma legal? Então, um bom programa de governança da informação não é só uma defesa, proteção contra coisas negativas. É sobre realmente estender a vida das informações valiosas de negócio ao longo do ciclo de vida do conteúdo, seja por 10, 20, 50 anos, não importa, pois a informação nos ajuda a tomar decisões importantes nos negócios, seja para investir em um produto novo, em uma nova região estratégica ou até mesmo aquisições. Então, para uma governança de informação eficaz, as melhores práticas da indústria nos apontam para a política. Então, comece seu programa com a política. Traga os diferentes stakeholders para uma reunião, inclua o diretor jurídico, um conselheiro geral, um nível sênior de TI, o chefe do gerenciamento de registro. Crie esse comitê e inclua também pessoas do seu negócio. O que esse comitê vai fazer? O papel dele é concordar sobre qual será a estratégia e colocar as políticas em prática. Mas o que exatamente é uma política? O que faz uma política de governança da informação? Ela é diferente do cronograma de retenção? Deve ser publicada? E a gestão de registros, como que fica? Bem, então, o que é uma política de governança de informação e quais são as diferenças entre uma política e um cronograma de retenção? Então, vamos lá. Uma política de governança da informação inclui todos os diferentes marcos dos registros, como a retenção legal, a habilidade de aplicação de um controle e privacidade de dados. Então, por exemplo, se há um registro sensível que tem o número do CPF, o RG ou qualquer informação particular, a política precisa especificar que dados são esses, quem pode acessá-los e por quê. Pois as empresas têm a obrigação de proteger todos os dados particulares dos seus funcionários, clientes e fornecedores. Também inclui o processo de retenção legal. Quando você pode colocar aquele registro ali em retenção, hein? Quem pode colocar esse registro em retenção? E quando alguém pode liberar essa retenção? Então, são algumas perguntas que tem que validar também. Isso também inclui várias exceções das jurisdições. Então, por exemplo, um registro criado na França tem regulamentações específicas de retenção que pode ser diferente de um mesmo registro que foi criado lá no Reino Unido ou talvez nos Estados Unidos. A RSD, por exemplo, é uma empresa global. Ela tem escritórios por todo o mundo. Genebra, Paris, Londres, Boston. Tem clientes por todo o mundo. Eles estão mandando e-mails um para os outros, é claro. Bem, cada um dos diferentes países de jurisdições tem leis específicas sobre como esses e-mails são administrados de acordo com as suas regulamentações. Então, é preciso garantir suporte a todas essas exceções. Pode ser também uma lei ou regulamentação específica da indústria. Por exemplo, uma lei interna da própria indústria de produtos ou do mercado. Ou pode ser também um procedimento operacional interno. Um exemplo de um processo operacional seria uma política interna que diz que para apagar os e-mails somente depois de 90 dias. Adicione, então, se você tem essa política, adicione ela também à sua política interna.
O benefício é que quando a regulamentação muda, se você faz isso, você pode rapidamente determinar o impacto no seu programa de governança da informação. Então, você vai lá com apenas um clique, você vai conseguir saber todas as diferentes políticas que se aplicam à regulamentação, sei lá, XPTO, e aqui estão todos os diferentes registros associados a essa regulamentação. E os eventos de negócio? Frequentemente, você participa de eventos externos que desencadearão diversas ações no ciclo de vida do registro. Pode ser fechar uma conta bancária e pode ser até quando um funcionário está saindo da empresa. Isso vai desencadear diversas ações diferentes, como talvez apagar os registros, migrar esses registros de um dispositivo para outro, talvez exportar esse registro para um outro sistema, qualquer uma dessas ações. Vocês podem perceber agora, nesse caso, né, que a política é muito mais que apenas um cronograma de retenção por causa desses diferentes marcos e eventos. A meta final aqui é pegar essa política e validá-la com os stakeholders e ligá-la a centenas de processos diferentes dos negócios, bem como todos os diferentes sistemas que abrigam seus registros. E é preciso ser capaz de automatizar quanto pudermos referente a este processo. É preciso tentar também automatizar o máximo o reforço das políticas. Então, a gente sabe que provavelmente poderá não ser capaz de automatizar rapidamente 100%. Mas se você começar a automatizar aos poucos e chegar aos 80% disso, com certeza você estará em uma posição muito, mas muito melhor do que você estava hoje. Ou estará muito aqui da frente daqui a alguns meses. E com certeza estará bem à frente também de outras empresas. Estar em conformidade, ser capaz de medir o programa de governança da informação, vai fechar o ciclo dessa política. Então, ela foi criada, em tempos ela foi reforçada, e agora nós vamos medir todo o seu programa. Aqui, então, eu gostaria de apresentar para vocês a solução da RSD, chamada RSD Glass, que é uma plataforma para a governança da informação. Ela habilita as empresas a criar políticas e reforçá-las para, então, mensurar o seu programa. O primeiro componente que a gente tem do RSD Glass aqui é o Policy Manager, onde é feita a definição da política, que vai incluir, obviamente, a retenção, a disposição também. Inclui um conjunto de leis e regulamentações. Se você tiver outras leis e regulamentações, você pode facilmente importá-las ou apenas usá-las como referência na política. O Policy Manager inclui a habilidade de gerenciar o ciclo de vida dos metadados e da armazenagem. Então, você pode mover seus registros de um dispositivo de armazenamento para outro e assim economizar dinheiro. Ele inclui também todas as diferentes exceções de multijurisdições. Então, um atributo-chave do Policy Manager aqui é que não apenas colaborar em referente à definição das suas políticas, mas também validá-las e aplicá-las. Uma vez que você tem a política, será necessária a aprovação dessa política pelos stakeholders. E isso é importante porque permite a você ter uma disposição defensável. Nossa, o que é isso? Então, imagina o seguinte, uma auditoria. Todos aprovaram a política e você sabe quem a aprovou e quando ela foi aprovada. E mesmo que ela seja atualizada, você terá toda a trilha da mudança dentro da sua política. Uma vez a política validada, agora é a vez de a gente aplicar essa política. Então, o segundo módulo que a gente tem do RSD Glass é o Governance Manager, onde você pega essas políticas que a gente aprovou e ativamente as aplica por diferentes sistemas da sua empresa. Não são apenas os registros eletrônicos, mas também nos registros físicos. O Governance Manager, essencialmente, traduz as políticas em ações e atividades específicas. Por exemplo, em uma data específica, aqui estão todos os registros que você tem permissão e de dispor dessas informações de acordo com a sua política. Então, por último, o último módulo que a gente tem do RSD Glass é o Dashboard, que são os painéis. E eles fecham, assim, o ciclo de vida do programa de governança da informação. Os painéis são configurados com base no papel de cada usuário. Então, seja você um executivo que queira uma visão ajustada de todo o seu programa de governança, ou seja você um gerente de uma unidade de negócio específica que quer focar especificamente em um determinado repositório da sua unidade. Então, os painéis irão fornecer os principais indicadores de desempenho, bem como indicadores de riscos também. Agora, pessoal, pensem nisso. São centenas de milhares de registros diferentes. São petabytes de informações. E agora? O que deve ficar sob o guarda-chuva da governança da informação? Então, pessoal, aqui estão alguns exemplos de registros que você precisa aplicar à política. São as informações de seus funcionários, seus clientes e fornecedores. Relatórios de operações, inventários, compra e venda, quaisquer contratos ou ordens de compra, dados de contabilidade, relatórios de projetos, toneladas de e-mails. Hoje também a gente tem a mídia social.
E daí também temos vários tipos de conteúdo gerados pelos usuários de alto volume e de vários formatos diferentes e armazenados em vários locais diferentes. Essas informações não estão apenas nos computadores das pessoas, a gente já sabe disso. Mas está também compartilhado com vários sistemas diferentes, tá? No RP, no ECM, no CRM da vida, na intranet da sua empresa, no SharePoint e até no Dropbox, no Google Drive que a gente usa, e aí por aí vai. E esse compartilhamento acontece especialmente agora por conta dos dispositivos móveis que a gente apresentou. Lembra? Os celulares e os tablets. É tolice a gente pensar que tudo pode ser armazenado em um único sistema ou servidor, porque são centenas de requisitos diferentes dos negócios e há muita limitação de tecnologia. Com tantos formatos diferentes da informação, é simplesmente impossível pensar que uma solução apenas seria capaz de suportar todos os diferentes formatos. Ainda tem as leis e regulamentações que ditam como essas informações devem ser tratadas. Então, sabemos que os negócios estão armazenados em uma variedade de sistemas. Há alguns anos, uma empresa mediana, eu acredito, tinha em média uns 24 diferentes repositórios. E esses repositórios são de vários fornecedores de sua empresa. Então, a questão é, como pegar essa política e repostar entre todos os diferentes sistemas desses repositórios? Como que eu vou fazer isso? São tantos fornecedores diferentes que você precisará de conectores. Conectores que conseguirão alcançar os seus repositórios de informações e aplicar neles a sua política. E são diferentes tipos de conectores para serem usados em diferentes sistemas. A gente tem que entender o que realmente significa fornecer serviços de governança sobre o conteúdo e o seu repositório. E essas questões que a gente está falando giram em torno de dois termos bem de alto nível, que seria a habilidade de acessar conteúdos contra governá-los. Essa é a grande verdade. E existe uma grande diferença também entre as duas coisas. Então, a partir de uma perspectiva de acesso, você poderá fazer pesquisas em termos-chave, usando parâmetros do usuário ou da aplicação. Existem alguns conectores de entrada que não fornecem autenticação. Porém, a autenticação é importante porque a gente tem que ter certeza que o usuário autenticou, garantindo o acesso ao documento e repositório ao qual ele tem direito a ver esse acesso. Por outro lado, você tem os conectores de segurança. Ele também inclui acesso ao conteúdo, mas tem a capacidade de aplicar ações nos ciclos de vida. E é aqui a principal diferença, que você vai estar negando os direitos de edição, exclusão desse conteúdo diretamente ao usuário. Seria a capacidade também de aplicar períodos de retenção, migrar os registros de um dispositivo para outro e fazer uma disposição do conteúdo, ou seja, dar controles de governança no topo desses repositórios. Os componentes de um conector de governança serão tipicamente 3. Então, a gente tem o primeiro, que é o tipo de driver mesmo, que é aquele de aspecto bem técnico, que é um driver de base de dados ou driver de entrada que entende que conecta a solução de governança e seus diferentes tipos de repositórios. Aí, então, vai ocorrer um processo que atualizará a plataforma de governança. Então, o conteúdo continua no repositório onde ele reside e será apenas referenciado na plataforma de governança. Como assim? Seria apenas fazer uma referência às informações para dizer aonde elas estão residindo naquele momento. E, por último, a gente tem a integração da interface gráfica do repositório. Então, por exemplo, documentos no SharePoint, como os e-mails, para que os usuários possam manuseá-los ou classificar esses registros. Você estará apto a automatizar tudo isso, economizando entre, 80% a 90% do seu tempo, estando governando os registros diretamente no lugar onde eles estão, sem ter uma carga bem pesada do usuário, até mesmo de uma aplicação. Essa plataforma de governança tem que ter para vocês uma alta performance e capacidade de ler todas as informações no conteúdo, de um ECM, nos seus drives compartilhados, no SharePoint, qualquer que seja o seu repositório. E todos os metadados, tudo sendo lido na plataforma de governança, sem problemas, com a privacidade e que seja acessado rapidamente. E a integração da interface gráfica permite que os usuários possam criar e adicionar conteúdo em seus sistemas, e isso automaticamente já está sendo governado, sem ter que ficar interrompendo o seu negócio, sendo completamente transparente ao usuário e aplicando todos os tipos de controles de segurança. Bem, agora que você viu as diferenças entre um conector de acesso e um conector de governança, vamos revisar a lista de conectores de governança que estão disponíveis hoje em dia com o RSD Glass. Então, eis aqui os conectores de governança que temos. A gente tem para SharePoint, para documento, FileNet da IBM, OpenText da Hitachi, assim como outros tipos de conectores para registros físicos também, tá? Além dos controles da RSD.
Além desses conectores disponíveis, temos ainda os conectores de acesso, que podem fornecer controles de governança, como a gente explicou no segundo PPT anterior. Só que a gente não sabe que não há dúvidas que existem vários tipos de sistemas proprietários. Lembra? Aquele repositório legado que a gente criou na nossa empresa, que tem lá 30, 40 anos, quase praticamente um sistema caseiro. E a resposta para esses caras é: como é que eu vou poder aplicar minhas políticas diretamente nesses repositórios caseiros? Bem, nesse caso é muito simples. É só usar um kit de desenvolvimento de software. Que tipo de kit é esse? A RSD ele fornece um SDK que suporta todas as diferentes linguagens de programação. Esse SDK ele vem todo documentado, com exemplos, testes de validação. E se você precisar, ainda tem o time dos serviços da RSD e da Poly que pode ajudar vocês. Então, pode ter uma parceria entre a equipe de entrega de serviços da Poly e da RSD e a sua equipe de TI. Sendo assim, é totalmente possível criar esse tipo de conectores personalizados para qualquer tipo de repositório. A capacidade de armazenamento é importante porque as empresas têm processos de migração de conteúdo de um repositório para outro, ou por causa de uma redundância, ou para documentar um SharePoint, ou até mesmo eles querem fazer essa movimentação por conta da redução de custos. Então, um componente de governança me permitirá declarar os registros, descartá-los, colocá-los em uma retenção legal e depois liberar tudo isso. Poder relocalizar o documento no momento certo, no repositório, ou mover de um dispositivo para outro, aplicando a política que você desenvolveu, é a chave do negócio, e empregá-la em todos os diferentes sistemas que você tem. Se uma empresa tem, em média, 24 repositórios, então como ela sabe se a política que foi validada está sendo reforçada por todos os diferentes sistemas? E várias empresas, hoje em dia, descentralizam a TI. A gente sabe disso. A TI acaba sendo terceirizada. Como saber se as políticas estão realmente sendo implementadas? Então, por isso que é importante ter os dashboards, os painéis, para que você possa monitorar suas necessidades e políticas, sejam elas por unidades de negócio ou jurisdição, ou até mesmo por repositório. Então, por exemplo, você pode querer ver se as operações do SharePoint estão realmente em conformidade com as suas políticas, ou até mesmo fazer análise dos dados e detalhar os riscos e conhecer qual seria o valor daquela informação. Talvez saber se os seus registros estão sendo acessados ou não, por que eles não estão sendo mais acessados e até quem está acessando neste momento, ou quem deveria ter acesso a eles. O quanto dinheiro poderia estar gastando por causa daquele armazenamento e talvez migrar para outro. Quando os registros, por exemplo, estão em uma retenção, e você consegue fazer tudo isso usando os painéis, os dashboards, e ter assim uma visão bem aguçada de todo o seu programa de governança da informação. Falamos sobre o alcance do conteúdo que precisamos governar, não foi? Os formatos, os tipos de informação e os lugares em que a informação é gerenciada. Tudo está se tornando muito mais vasto e mais complexo para gerenciar. O alcance da mídia em que a informação foi armazenada e que temos de governar continuará a se expandir. Então, além do e-mail, temos também o conteúdo que está sendo publicado nas redes sociais. Esse conteúdo também está crescendo onde? No tipo de conteúdo que está sendo criado nos dispositivos pessoais dos nossos funcionários. No princípio, as informações de negócios que a gente tinha que controlar estavam em um número fixo de gabinetes de arquivos trancados, em que apenas poucas pessoas tinham acesso. Só que, infelizmente, o mundo de hoje mudou, talvez para bem ou para o mal, mas temos que governar o conteúdo que está situado em servidores na nuvem, sistemas de armazenamentos individuais, nos dispositivos pessoais, e aí vai. A informação está por toda a empresa, em drives compartilhados, sem estrutura e realmente sem controle. Agora, se misturar informações pessoais com as informações de negócio, como é que a gente vai conseguir rastrear isso? Então, pode virar realmente um problema. Os usuários tomaram o controle hoje em dia. Eles que decidem quais dispositivos eles querem usar. E o controle empresarial da TI sobre o uso de laptops, dos computadores de mesa e dos telefones celulares está ficando cada vez mais difícil e fora do controle. A gente fala no termo aqui que está indomado, wild, está realmente selvagem. Há muitas consequências vindas por aí por conta disso. Nos últimos anos, grandes problemas foram endereçados à gestão de dados, sabe? Como gerenciar as informações sobre o produto, dos clientes, sobre os contratos e aí vai. Como melhorar a qualidade dos dados, pondo a inteligência dos negócios e até tomar as decisões internamente.
E é bem certo que, sei lá, daqui uns 3 anos, a gente vai ver a gestão de dados e a gestão da informação se convergirem. Então, um programa de governança da informação realmente terá o escopo e a flexibilidade, talvez a visão, não apenas para lidar com as tradicionais gerenciamentos de registro, mas eu acho que também antecipar essa conversão para gerenciamento de dados, de como a gente domar os dados, dominar a qualidade deles e aí vai. Então, garanta que os seus fornecedores têm estratégias que acomodam esse tipo de tendência que está chegando. E essas tendências são realidades que temos que lidar daqui nos anos que estão chegando, nos anos que virão. Então, bem, vimos aqui hoje os riscos em manter as informações por muito tempo. Então, vamos melhorar, gente, os valores das nossas informações. Vamos conseguir reutilizá-las, ter um acesso fácil a esses registros. Quando você precisar tomar alguma decisão rápida, que tenha fácil acesso, tenha certeza que você reforça ativamente, então, suas políticas. Evite o máximo possível os projetos de migração. Lembre-se que negócios legítimos têm suas razões técnicas do porquê sua informação reside onde ela está agora. E você precisa entender melhor esses motivos antes de decidir entregá-las em um sistema. Fale com seus usuários, pessoal. Fale com os usuários de negócio. Fale com a equipe de TI. Entenda por que este conteúdo está onde está e onde deve terminar. Seria maravilhoso a gente poder reforçar as políticas em todos os sistemas um dia, mas isso não é bem a realidade. A realidade, então, aqui é priorizar. Então, você prioriza por conta das restrições sobre os seus recursos ou sobre seus orçamentos. Tenha prioridade para equilibrar onde você quer levar esse programa de governança da informação. Então, é importante ter um patrocinador executivo para conseguir juntar o seu comitê de governança e concordar qual será a estratégia e daí, então, fazer com que a sua política seja criada e colocá-la tudo isso em execução. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a RSD. A RSD é sediada em Genebra, na Suíça. Ela tem escritórios por todo o mundo e parceiros de distribuição, como a Poliati aqui no Brasil. A RSD é uma empresa reconhecida como líder mundial em equipamento de gestão de output e agora está inovando uma nova estratégia de governança da informação, que é o RSD Glass, uma abordagem para que as empresas possam solucionar os desafios referente ao gerenciamento de registros. E aqui temos a Poliati. Ela está presente no mercado brasileiro há mais ou menos 23 anos como consultoria e 18 anos de empresa. A Poli utiliza o documento como principal veículo de marketing e é provedora de soluções para a comunicação ao cliente, marketing one-to-one e gestão da informação corporativa. Atua diretamente nas definições e elaborações de projetos transacionais e aplicações de negócio, como distribuição, armazenamento, apresentação web e governança da informação. Para realizar esses negócios, o que a gente faz? A Poli representa tecnologias internacionais que são consagradas mundialmente, como a RSD aqui. E o que é mais legal é que as principais empresas do Brasil possuem com a Poli contratos com mais de 15 anos. Então, como nossos clientes, a gente tem os principais bancos privados do Brasil, os setores de telecomunicações, indústria e varejo. Bem, pessoal, falei bastante, conseguimos fazer o webinar no tempo certo, ufa! Então, finalizamos o webinar de hoje. E gostaria de agradecer a todos vocês por participar, poder sair das suas agendas, cheio de negócio para fazer, cheio de reuniões, e dedicar essa meia horinha aqui com a gente e compartilhar essa tarde aqui comigo. Esse webinar vai ser gravado e depois eu vou disponibilizar o nosso link do YouTube para que vocês possam assistir ou encaminhar para alguém e assim vai. Geralmente o link é enviado de 24 a 36 horas. E se vocês tiverem alguma dúvida e queiram falar com a gente, por favor, manda um e-mail. Meu e-mail é daniela@poliati.com.br. Nosso contato é contato@poliati.com.br. E, por favor, não se esqueçam de dar uma passadinha no nosso site, www.poliatisolutions.com.br. Ele está cheio de material novo, está com visual bem bacana. Dá uma olhadinha se vocês quiserem descobrir um pouco, não só sobre governança da informação, mas de outros fornecedores de negócios que a gente tem. Então, Dito isso, eu gostaria de agradecer a todos vocês e eu espero todos vocês novamente no nosso webinar de novembro. Até lá, pessoal, e muito obrigada. Tchau!